ouvintes. Fato Econômico, a economia além da conjuntura, de novo, de volta mais uma vez para falar sobre endividamento comigo, André, e com o Super Moisés, para a gente atualizar essas informações e trazer novidades aí para os nossos ouvintes. Tudo bom, Moisés? Opa, e aí, tudo bem? Tudo bem, André? É um prazer estar aí de volta, né, para a gente falar sobre assuntos relacionados à economia. Hoje trazer aí alguns dados importantes sobre endividamento que a gente trouxe, que a gente fez umas pesquisas, né? Então vai ser bem interessante bater esse papo aí contigo. Prazerzão. Então vamos lá. O microfone é teu, começa lá. Vamos lá. Quer que eu comece, então? O que acontece? Nós vamos fazer um episódio um pouco maior hoje do Fato Econômico, porque a gente está com uma provocação chamada assim incômoda. A gente ficou se perguntando esses dias, né, nós conversando aqui, eu e tu, André, por que as famílias brasileiras estão endividadas? E por que esse endividamento chegou ao maior nível da série histórica, passou de 80%? Nós vimos ali alguns dados, os dados do mês de março, que acenderam um alerta importante, né, para a economia, inclusive, porque a gente nunca teve tantas famílias comprometendo tanta parte da renda com dívidas. Mas então, o que é que está por trás desses números? Será que é só falta de controle financeiro ou tem alguma coisa a mais acontecendo aí na economia brasileira? Então, para sair do achismo, a gente foi atrás das chamadas evidências, tá? A gente foi direto aí às 3 principais fontes de informação sobre o tema. Inclusive, eu até anotei aqui para a gente ter, né, e falar bem direitinho o que essas informações vão trazer para nós, tá? O Banco Central do Brasil, que vai trazer aí as informações das estatísticas monetárias e de crédito. O Banco Central, ele faz um raio-x detalhado do endividamento das famílias, com dados sobre crédito pessoal, financiamento, cartão de crédito, comprometimento de renda e muito mais. Outra fonte de informação que a gente foi buscar foi na PEIC, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que ela é feita pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os dados da PEIC são importantes porque elas mostram quantas famílias estão endividadas e que tipo de dívida mais estão pesando e como é que está a inadimplência. Então, são informações importantíssimas para a gente entender o que está acontecendo. E, por último, a PNAD contínua do IBGE, que tem ali microdados, tem módulos específicos sobre renda, sobre despesas, sobre dívidas, e também vamos ajudar a entender quem é que está endividado e para quê. Tá? Então, vamos lá. Para dar esse pontapé inicial com os dados que você tem, vamos contextualizar o que a gente tem hoje. Economia brasileira, uma taxa Selic de 14,5%, taxa básica de juros, o IPCA, que deve fechar 2026 por volta de 5,04%, a gente saiu dos 3,5% para 5,04%, muito em função do conflito Estados Unidos e Irã, e a gente tem uma taxa de câmbio muito mais comportada do que foi em 2024 e 2025, por volta de R$5, né? Então, isso tem um impacto inflacionário bem diferente, né? Então, eu vou inserir teus dados, aí eu quero que a gente, a partir da tua apresentação, a gente vai contextualizando, vai mostrando o impacto disso no dia a dia das pessoas. Vamos lá. Tá bom, eu quis trazer aí essas informações nesses slides, porque eles trazem aí uma série histórica, né? É importante a gente entender o que aconteceu no passado que está levando a nós termos essa realidade. Quer dizer, o que aconteceu lá atrás, hoje está refletindo aqui. E depois aí tu vai trazer também alguns dados, né? Você vai analisar os dados do Banco Central, da CNC e do IBGE, que a gente falou ali, e aí vai ajudar a gente a entender melhor a situação. Então, o que a gente vê aqui nessa série histórica do endividamento no Brasil? Nós percebemos, então, que o Brasil viveu um ciclo de forte expansão do crédito ao consumidor, né? E isso foi impulsionado por políticas de crédito consignado. Também a gente teve um momento de aumento do emprego formal e os programas habitacionais, como o Minha Casa Minha Vida, que a gente sabe, né, é uma coisa bastante recente, que a grande parte dos brasileiros conseguiu ali, né, ter a sua casa própria, mas isso, né, teve um número de endividamento bastante grande. Então, o que aconteceu? O número de endividamento das famílias subiu de cerca de 30% para próximo de 45% da renda anual, como a gente vê aqui nesse dado, tá? A inadimplência, ela se manteve relativamente controlada neste período, ela estava ali em torno de 5% a 6%.
Depois, nós tivemos o período de 2015 e 2016. Daí nós entramos num período de crise econômica. Nós tivemos uma recessão ali, 15, 16, que foi o grande ponto de inflexão. Nós tivemos um desemprego bastante em alta, a inflação estava elevada, os juros começaram a subir, a Selic chegou a 14,25%. Daí as famílias passaram a ter uma dificuldade muito grande de honrar os seus compromissos. O comprometimento da renda atingiu picos históricos, como a gente pode ver aí nesses dados, e chegou a cerca de 46% da renda mensal. Aí nós tivemos a inadimplência aumentando, ultrapassou 6%, afetou de forma desproporcional as famílias de baixa renda. E esse detalhe é que faz toda a diferença. Nós entrando agora lá no período de 2017 até 2019, nós tivemos uma recuperação gradual da economia. Nós tivemos uma queda da Selic, tivemos uma retomada gradual do emprego, teve uma melhora nos indicadores, o endividamento aí ele se estabilizou. Só que o comprometimento da renda estava alto e estava elevado ainda, como a gente pode ver nos dados aí, né? O crédito consignado e o financiamento de veículos voltaram a crescer como as principais modalidades. Também coisas que a gente lembra, né? Porque é tão recente que muitas pessoas com aquela facilidade de entrar no crédito consignado, elas entraram ali nesse tipo de crédito e tinha um atrativo muito grande que era o juro mais baixo. E o financiamento de veículos é porque a frota realmente precisava ser trocada, né? E muita gente aproveitou a oportunidade de comprar veículos com um período bastante esticado para pagar. E isso fez com que a parcela ali do carro entrasse dentro da renda das famílias, e aí muita gente entrou nesse tipo de crédito. Aí vamos agora para um período que é o período, desculpa, que é esse anterior aqui, que é o período da pandemia. E a gente chama esse de paradoxo do endividamento, porque a pandemia gerou o que a gente chama de efeito paradoxal. As famílias tiveram que entrar no auxílio emergencial e isso elevou até parte da renda da população de baixa renda no curto prazo. Mas a gente viu ao mesmo tempo o crédito se expandindo fortemente. E aí o endividamento voltou a subir. E ele voltou a subir puxado justamente por aquele crédito que lá no passado tinha algo interessante, que é o crédito consignado, só que daí as pessoas começaram a entrar num outro tipo de crédito, né? Porque com o consignado, um juro mais baixo, e aí talvez nós entramos naquela discussão sobre a educação financeira, que muita gente diz que o brasileiro está muito endividado por causa da falta de educação financeira. Talvez neste momento faltou mesmo, né? Mas a gente também não tem como dizer isso, porque as pessoas sabem que um carnê, um valor de um carnê, de uma parcela, ele sabe se vai entrar ou não ali dentro do seu orçamento. E outro detalhe, ninguém quer estar endividado e ninguém quer deixar de pagar suas contas. Mas o fato foi que aconteceu que as pessoas entraram no pior tipo de crédito. Por que eu digo pior? Porque ele é o mais caro. O crédito do rotativo do cartão de crédito, né? Esse crédito, para a gente ter uma ideia, ele tem um valor muito alto, e aí houve, nesse período, picos históricos de uso desse tipo do cartão, do crédito parcelado e do rotativo. São as modalidades que têm as maiores taxas de crédito. E aí nós entramos num outro período, que é o chamado endividamento em patamar crítico. Então, esse período que a gente está vivendo hoje, porque ele vai de 2022 até 2026, marcou o maior nível de endividamento das famílias já registrado, então, pelo Banco Central do Brasil. O endividamento das famílias superou 78% da renda acumulada em 12 meses em 2023, que foi um recorde histórico. O comprometimento de renda ficou acima de 28% da renda mensal, também num patamar bastante elevado historicamente. O cartão de crédito se consolidou como a principal modalidade de endividamento, representou mais de 40% do total do crédito das famílias em algumas medições, e olha só como a gente vê aqui o dado aí no slide, né? Ele chega a 400% o juro, e olha,
o que mais pesou, a inadimplência voltou a subir, especialmente nas classes mais baixas de renda, nas classes C, D e E, certo? Aí nós podemos ver, então, aqui esse gráfico. esse gráfico aqui, que ele mostra justamente a evolução do endividamento das famílias aí, né? Então, de 2016 até 2026, alguém pode dizer, mas esse gráfico está comportado. Mas veja só que o endividamento, o percentual da renda anual, lá em 2016 estava ali próximo de 40% e agora já está lá, ó, quase passou de 45%. E lá em 2016, o comprometimento mensal da renda em percentual estava lá abaixo de 25% e hoje está ali quase 30%. Então, a gente percebe que realmente é um fator que... Os fatores que a gente acabou de dizer, né, eles fizeram, então, justamente com que a gente tivesse esse nível de endividamento muito alto para chegar nesse período, nesse momento que estamos agora, de patamares elevados e históricos elevados de endividamento. E aí, nesse último slide, eu quero trazer, então, os fatores, né, estruturais que foram identificados na série histórica. Então, com base na análise do Banco Central, são fatores que estão se repetindo como determinantes do endividamento. Tá aí, então, a taxa de juros, a Selic, as taxas cobradas no varejo, principalmente no rotativo do cartão, chegaram a mais de 400% ao ano, sendo o principal driver de agravamento, então, do endividamento. Outro fator, o desemprego e a informalidade. Famílias com renda instável recorrem mais ao crédito de emergência, elas têm uma capacidade menor de pagamento. Então, é aquilo, né? Quem mais precisa, menos tem condições de pagar e paga o juro mais alto justamente por causa do fator de risco. A concentração no crédito de alto custo, então saiu, como a gente estava mostrando ali, migrou, né, do crédito consignado, que é o mais barato, para o crédito rotativo e crédito pessoal não consignado, ou seja, com juros mais caros. E isso agravou o ciclo do endividamento. E o perfil socioeconômico, né? Os dados do Banco Central, quando cruzados com outras fontes, mostram que o endividamento crítico está concentrado nas faixas de menor renda. E essas pessoas, essas famílias, têm acesso menor ao crédito barato. E a gente pode, então, ver aqui, né, esse cenário e as perspectivas como conclusão. O endividamento atingiu esses patamares recordes em 2026, com 80,4% das famílias com dívidas e 29,3% da renda comprometida. A Selic, como tu falou no início, né, ela iniciou a trajetória de queda em março de 2026, mas os efeitos levarão meses para chegar ao consumidor final. 81,7 milhões de brasileiros estão inadimplentes, alta aí de 38% em uma década. Os dados são da Serasa. O governo tem estudado medidas emergenciais de renegociação. A CNC alerta que o endividamento vai seguir subindo até o alívio monetário chegar ao consumidor, ou seja, taxa básica de juros, né, muito alta ainda. E nós temos também a inflação e o custo do crédito que continuam, então, corroendo o poder de compra. Imagina só, né, você recorrer a um crédito que você tem que pagar aí uma média de 15% ao mês, que é o caso do rotativo do cartão de crédito. 15% ao mês, é muito alto esse valor, chegando aí a 400% ao ano. E o mais agravante, esse tipo de crédito mais caro está concentrado nas pessoas, nas famílias, né, que têm uma renda, né, que são das classes mais baixas, têm as menores rendas, André. O que me chama a atenção, assim, nesses blocos, nesses períodos que você selecionou, é a repetição de algumas palavras, né? É consignado, a abundância do consignado, movimentos díspares, assim, do mercado de trabalho bombando, e depois alta taxa de desemprego, né? E a questão do cartão de crédito, né? Você usar o cartão de crédito como um complemento de renda. A gente sabe que muitas vezes o mês dura 30 dias, mas o salário dura 20, né? Então, a pessoa precisa, de alguma maneira, né, você entrar ou no cheque especial ou no cartão de crédito e acaba parcelando. O problema de parcelar cartão de crédito
é que tu entra nessa taxa de juros do cartão de crédito, e depois tu tem que bater uma porta lá do Desenrola 2.0 para tentar reduzir tua dívida, né? Foram esses os pontos que me chamou muita atenção assim nessa tua apresentação, tá? Eu quero então agora complementar um pouco dessas informações que você apresentou, né, Moisés? A questão do crédito, emprego e da inadimplência, né? Esses dados são da PEIC, né? Pega ali o período mais novo, de janeiro de 2025 a janeiro de 2026, a gente tem ali por volta de 79,5% das famílias endividadas, famílias com dívida em atraso por volta de 30%, tá? Não tem condição de pagar dívida em atraso, 12,7%, né? Mas é quase uma média ali muito parecida de janeiro de 2025 a janeiro de 2026. E ali o tipo de dívida a gente tem, né? O cartão de crédito, né? A maioria do pessoal ali de 83,9% em janeiro de 2025 para 85,4% em janeiro de 2026, cheque especial muito parecido, 3,4%, crédito consignado 5,5% a 6%, crédito pessoal quase 11% para 12,2%, o famoso carnê que caminha-se para uma extinção em função dessa possível parcelamento do PIX, né? Carnês 16,8% para 15,9%, e os famosos financiamento, ou financiamento de carro e financiamento imobiliário, de 8,8% para 8,7%, o de casa de 8,8% para 9,6%, e outras dívidas, né, muito parecido, mas a gente tem os destaques desse principal bloco do endividamento, né, com destaque ali principal para o cartão de crédito. Famílias com conta em atraso, com relação à dívida em atraso, muito parecido de janeiro de 2025 para janeiro de 2026, quase 65%, e tempo médio de cumprimento de dívida 7,4 meses, né? Que é um período bastante grande. Parcelamento médio da renda comprometida com dívida, 30% foi aquilo que tu falou, ou seja, eu tenho 30% do meu salário que eu não posso tocar porque ele já está comprometido com alguma dívida que eu adquiri no passado, tá? Crescimento anual do PIB nesse período, a gente vê a economia veio declinando ali naquele período 2015-16, aquele período lá daquele governo que a gente evita de fazer comentários para não entrar nessa questão política, né? 17, 18, 19, a economia voltou de novo a fazer a curvinha do U, né? O período ali pós-pandemia, né, que a economia realmente bombou, né, final do governo Bolsonaro e início do governo Lula, né, que trouxe a economia de novo a patamares positivos do PIB, né? Esses são dados oficiais do IBGE, que mostra a taxa de crescimento e a evolução do crescimento anual da geração de riqueza da economia brasileira de uma maneira geral. E aqui a evolução do saldo do emprego, porque você falou nesses períodos que você selecionou, 2 vezes com o emprego formal bombando, e mesmo assim teve mais endividamento, como a gente tem no período atual, né, 2026. O mercado formal chegou a ter uma das menores taxas de desemprego, 5,6%, atualmente 6,1%. Né? Mesmo assim, a gente tem um alto grau de endividamento, ou seja, o mercado formal está bombando, eu estou indo empregando, eu posso escolher onde vou trabalhar, e eu tenho um alto grau de endividamento, né? Esse dado também ali do IBGE. Né? Concessão de crédito livre, né? Pessoa física, consignado, a gente vê a taxa de crescimento, o público é o azulzinho, né? O vermelho é o INSS, que diminuiu ali naquele meio termo do ano 2025, e depois voltou a crescer final do ano. Né? E o setor privado, né? Que veio mantido constante ali de 23 até 24, e a partir dali do final de 2024 para 25, bombou essa concessão de crédito livre, pessoa física, a partir do consignado ali no governo Lula, que fez um crescimento também, e isso impactou de alguma maneira a questão do endividamento das famílias. Né? Ali os dados abaixo é o valor percentual, né? Do setor público, a gente saiu de 23 até janeiro de 2026, 9,4 para 7,6. Do INSS, a gente saiu de 7,1 para 5,4, ou seja, tem uma taxa menor. E do setor privado, saímos de 1,8 para 8,4. Esse sim
é aquela curva cinza que cresce, né, de uma maneira bastante forte, né? Concessão de crédito pessoa física com recurso direcionado, dados do Bacen Imobiliário Rural, né? A gente vê um comportamento muito parecido de março de 2023 até janeiro de 2026, né? Eles mostrando assim uma aproximação muito forte, né? Tanto do imobiliário quanto rural, e mostrando uma evolução muito parecida ao longo do ano, mas é sempre uma taxa bastante forte ali, por volta de entre 23% e 17% no período. Tá? E a inadimplência do crédito, essa sim, Sistema Financeiro Nacional, né, com dados de janeiro de 2022 até janeiro de 2026. Né? A gente mostra uma evolução crescente de janeiro de 2022 até outubro de 2023, de outubro de 2023 até novembro, mais ou menos, de 2024, mantendo, né, essa taxa de crescimento constante, e a partir do final de 2024 para 2025, 2026, aí cresceu tanto o total, quanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, a questão da inadimplência de crédito do Sistema Financeiro Nacional. Né? Isso é um problema porque leva à questão de como eu posso sair desse endividamento. Né? Lembrando que a gente tem uma taxa de juros bastante salgada, 14,5%. Tínhamos, antes desse início do conflito do Irã e dos Estados Unidos, chegar numa Selic por volta de 12,25%. Isso já foi revertido em função do impacto ali das commodities de energia, que impactou o processo inflacionário, impactou o IPCA, IPCA 15, os IGPs e o IPCs, tanto do IBGE quanto da FGV. E aí sim, a gente tem agora, via Focus, um relatório que mostra uma reversão tanto da taxa de inflação, quanto também dessa possível queda que a gente teria da taxa básica de juros, da taxa Selic, já migrando mais ou menos para 13,25%, que era o que a gente não tinha como ideia de chegar lá no final de 2026 com uma taxa básica de juros, e nem com um processo inflacionário subindo ao invés de estar caindo. Né? Então, esse é um processo que fica um pouco mais difícil de contornar essas questões do endividamento, não só das empresas e das famílias e também do rural, a partir de uma taxa de inflação mais salgada, uma taxa de juros ainda salgada, né? E um endividamento mais dificultoso de ser solucionado. Não à toa, né? O governo federal lançou esse programa Desenrola 2.0 para tentar contornar, porque a gente sabe que também a questão de endividamento leva a problemas familiares, a problema de saúde, né? Isso é um problema, esse é um problema, né, que tem que ser solucionado de alguma maneira, né? Mesmo que a gente tenha ali bombando no nosso celular, na nossa rede social, consuma, 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 vamos consumir, vamos parcelar a sua compra, né? Não se preocupa como a gente vai solucionar esse pagamento, né? Sabendo que a gente já tem 30% da nossa renda já guardada para honrar dívidas antigas, não é, Moisés? É verdade. Então, como é que a gente pode analisar tudo isso, né? Depois de a gente passar por essas informações? Nós estamos no ano de 2026 no Brasil, e realmente é muito amplo o endividamento das famílias. E não é só amplo, é incômodo também, né? Porque a gente dando uma olhadinha nos dados com um pouco mais de lupa, com um pouco mais de critério ali, né, no Banco Central, na CNC, no IBGE, então cai por terra aquela narrativa, né, André, de que o brasileiro gasta demais, né? É uma narrativa fácil. Agora, se você olhar a realidade, o que está acontecendo, os dados, a gente vê que não é bem assim, não é simplesmente porque as pessoas querem gastar, querem se endividar, querem fazer com que o nível da renda dela fique todo comprometido. É uma questão de necessidade, André. E essa questão de necessidade, então, está bem explícito nos números, nos dados. Se a gente for abrir, por exemplo, os dados que nós temos aqui, por exemplo, do Banco Central, tá? Aqui fala que o endividamento das famílias em relação à renda deu um salto estrutural na última década, né? Como eu mostrei lá, em 2010, era algo entre 30% a 35% da renda acumulada em 12 meses. Aí, um período maior, né? Acumula em 12 meses o total, 30%,
a 35%. E hoje esse número está próximo de 50%, né? Lá em janeiro de 26 estava em 49,7%. Então, quase metade de tudo que as famílias brasileiras ganham em um ano está comprometida de alguma forma com dívidas, né? E a gente, então, como disse antes, chega a essa conclusão, né? Então, uma das explicações que muitas pessoas acham mais repetidas e mais convenientes sobre o problema não é porque a sociedade brasileira está tomada por uma compulsão de consumo supérfluo. Trata-se de famílias que não conseguem fechar o mês com a renda que têm. É isso que está acontecendo. E aí, se tu não consegue fechar o mês com a renda que tu tem, como tu disse, né? Tu ganha para 30 dias, chega lá no dia 20 já não tem mais, aí você tem que acabar usando o crédito para segurar uma despesa básica. A gente viu ali pelos dados que as pessoas, né, vão lá e usam o cartão de crédito para comprar comida, para pagar conta, para comprar combustível, para pagar ali o transporte. E aí chega lá no dia 20 não tem mais, daí vai e vai ter que continuar comprando porque precisa, né? Chega no final do dia, lá tem que comer, tem que tomar o café da manhã, tem que jantar, tem que almoçar, e daí ele vai no cartão de crédito. Só que chega lá no final do mês, não tem como pagar todo o valor do cartão de crédito, e aí eles vão entrar no crédito rotativo do cartão de crédito, que tem o juro mais alto. Veja só, É então, muito, que não é é muito simplesmente as fácil, pessoas é deixarem muito, de... é Diga. muito fácil, né, Moisés, você culpar a questão de endividamento pela sedução do consumo, tá? Mas isso que você falou, o problema é que a renda do brasileiro não comporta, tá, o fechamento do mês. Tá? Não, a conta não fecha. Tá? E se você ainda tem 30% da tua renda comprometida, tá? Aí fecha menos ainda. Tá? Então, isso Exatamente. é um problema de saúde, né? Um problema familiar. Como é que o governo pode comportar esse problema e como é que ele pode ajudar? Tá? A gente vê algumas pessoas criticando esse problema desenrola 2.0, não vai solucionar o problema. Talvez não, mas é uma forma, pelo menos, de você... Não é você trazer de novo essa família endividada, essa pessoa família endividada de volta para o consumo, mas é uma forma de você também solucionar essa questão do endividamento dele, que às vezes ele não tem como sair. Né? Tu pega lá uma dívida que cresce a 400% ao ano, né? Chega num ponto que tu não consegue mais pagar. Né? Então, assim, o que que a gente pode dizer? Uma parte importante desse endividamento está ligada não ao desejo de consumir mais, mas à necessidade de não consumir menos o básico. Então, em outras palavras, o endividamento das famílias brasileiras neste ano não é um ruído lateral da economia, por assim dizer, né? É um sintoma central de um modelo que combina renda baixa, crédito caro, né? Proteção insuficiente, e é justamente para quem mais precisa. Então, qualquer debate sério aí sobre ajuste fiscal, sobre política monetária, sobre educação financeira, tem que passar por esse ponto da realidade, né? Famílias de baixa renda estão endividadas com crédito caro e elas estão consumindo esse crédito caro não porque querem gastar coisas supérfluas, mas porque querem consumir o básico, André. Isso aí. Acho que é um tema complexo, né? É um assunto complexo, mas o fato econômico trouxe, nesse dia, um assunto bem interessante, que é estudar, falar e tentar entender essa questão do endividamento. Tá? Tem alguma palavra mais para a gente fazer o fechamento, Moisés? Não é isso, só agradeço aí pela oportunidade, por a gente ter trazido esses dados aí, né? E sempre é bom falar contigo, sempre é bom trazer as informações sobre economia, tu sabe que eu sou um entusiasta desse tema, né? De estar sempre gravando aí, trazendo alguma informação. E a qualquer momento a gente volta aí com outras informações quando tu nos convidar e nos provocar. Tá bom, André? Um Então, tá abraço. bom. Um grande abraço, Moisés. Fato econômico e economia além da conjuntura, de volta mais uma vez com o André e com Moisés, Moisés com o André, para a gente falar de temas e de termos econômicos e temas econômicos que estão linkados no seu dia a dia, mesmo que você não queira saber sobre economia, mas a economia está sempre no seu pé. Grande abraço, fui!